Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos para um tema bem importante, que é o tema da imperfeitabilidade da realidade. Bem, eu quero partir de um pressuposto bem importante, que é o pressuposto bíblico. Eu sempre tendia, e estava errado, claro, né, a discordar de Platão quando ele trabalhou, e ele opera no nosso espírito, né, querendo ou não, a ideia do mundo das sombras. Tudo isso aqui, segundo ele, é um simulacro, uma imitação daquilo que habita no mundo do Eidos, no mundo ideal, o mundo das formas perfeitas. Eu sempre tendi a discordar de Platão, justamente por perceber que a criação é boa. Veja, livro de Gênesis, sabedoria judaica, nós vamos encontrar justamente o ponto elementar. Deus cria, Deus dá forma à realidade. Esse Deus, Yahvé, o primordial, disse: isso é bom. Então, essa crença, esse dogma cristão sempre falava mais alto quando eu tendia a observar a sentença platônica de que o mundo sensível, ele é imperfeito, ele é apenas uma sombra. Só que nos meus estudos mais aprofundados, pitagorismo, platonismo, eu cheguei à conclusão que não. E não há uma divergência aqui. Por que não há divergência? Porque o ponto aqui do Platão é um ponto ontológico. Veja, quando a gente olha para a realidade, o que a gente vai encontrar de modo temporal? A gente vai encontrar de modo temporal, cronotopicamente, cronotópico no sentido de assistência, assumindo suas prefixações, né? Porque tudo aquilo que é existente, prefixado, determinado, vai existindo, consistindo, persistindo, resistindo, subsistindo e supersistindo, até porque tudo depende do contexto alfa, sustentando o contexto ômega. Então essa cronotopia da realidade temporal, a criação que não para, ela é limite. E quando eu digo limite, digo no sentido de relativo. E quando eu digo relativo, digo no sentido de haver uma reverberação da lei do nullus, a nulidade, sobre essa assistência que, no contexto beta, assume unidade existente. Então, quando a gente observa o nada enquanto grande nulidade, isto é, quando decrescemos com, chegaremos na eternidade. Chegaremos no um que possui uma nous que nós não temos acesso. Não estou tentando acessar esse um primordial. Não estou tentando acessar nous. Mas um fator importante: esse um primordial possui uma nous, isto é, possui inteligência divina eterna. Essa inteligência divina eterna, ela é imutável. E quando a criação, enquanto potência retrocipante, estava na nous do um primordial, ela lá estava enquanto perfeitabilidade. Ou seja, era uma idealidade plena e perfeita. Porque tudo que habita
não primordial, isto é, tudo que habita na sua nous, habita de um modo perfeito. Isso é um princípio teologal que nós não podemos discordar. Ou alguém que acha que aquilo que habita na nous do primordial habita com alguma imperfeição. Não, eu não concordo com isso. Tudo que habita na nous do primordial habita com perfeitabilidade. Porém, quando esse primordial tira da nous enquanto potência a criação e transforma ela em ato, a transforma como criatura. E a criatura é criatura dentro de uma perspectiva de mutabilidade. Se existe o Criador, existe a criatura. E a criatura não pode ser como seu Criador. Logo, existe algum grau de imperfeição. O grau de imperfeição aqui não é grau de demonização. Não devemos confundir imperfeitabilidade com demonização. Não estamos demonizando a realidade quando dizemos ela é imperfeita. Ela é imperfeita a nível de comparação com um primordial. E veja, o primordial, o Deus Yahvé, vou usar esse conceito aqui, o primordial, vou chamar ele de Yahvé. Então Yahvé, o primordial, é o Criador. É o Criador perfeito em sua criação, enquanto ato possui relatividade, no sentido de relativo. Relativo no sentido de limite. Limite no sentido de finitização. Então a realidade cronotópica, a criação cronotópica, ela é finita e mutável. Agora vamos usar os conceitos de Aristóteles, ato e potência. Tudo que é, enquanto ato substancial, possui possibilidades mutativas no devir. E veja, tudo que a gente observa na realidade pode ser melhor. A potência desse ato enquanto substância aqui agora pode ser melhorada. Por quê? Porque tudo na realidade, dos inanimados ao animado, é potencial de um devir em perfeitabilidade. Ou seja, sendo claro, tudo na realidade pode ser algo melhor. Nada na realidade criacional, enquanto dimensão relativa, enquanto finitização, assume pureza. Por isso que os escolásticos vão usar o conceito para Deus, para esse primordial, de ato puro. Nada, enquanto na realidade criacional, possui pureza enquanto ato. Somente Deus tem essa dimensão de pureza. Então nada na realidade é ato puro. Nada. Se não é ato puro, é ato relativo. Se é ato relativo, é finito. Se é finito, tem um devir, uma potência. Logo pode ser melhorada. Então, se a gente observar qualquer coisa da realidade, partindo de você próprio ao mundo das coisas, você vai perceber isso. A potência daquele objeto, daquela coisa, daquele ente, possui o princípio potentivo de ser melhor. Tudo pode ser melhorado. É nesse sentido que entra o Platão. Quando o Platão diz, esse mundo é o mundo das sombras, é o mundo imperfeito, é nesse sentido. Por quê? Porque Platão entendeu o primordial e entendeu que tudo que habita na nous é perfeito. Logo, tudo que passou a ser ato finito é imperfeito. Porque se Deus criasse tudo enquanto pureza, estaria criando outro criador. Então não tem como falar criador. Isso é inconcebível. Só é concebível criador-criatura. Então a criatura é, por dimensão ontológica, imperfeita. Então Platão está corretíssimo. O mundo
possui harmonia e beleza? Possui. Nós não somos gnósticos, nós não estamos aqui demonizando a realidade, mas esse é um fator ontológico, por definição ontológica. Toda a criação, toda ela, todas as coisas são relativas, finitas, são limitacionais. E por isso é que Platão vai dizer que existe uma metesis, uma participação. Quando você olha para o cavalo, vou usar o cavalo, né? Bem como o cavalo do mundo sensível, esse cavalo está imitando o cavalo que estava na nous do primordial. O cavalo da nous do primordial é perfeito, porque está com um primordial. E tudo que habita com um primordial na sua nous, na sua inteligência divina, habita em perfeita habilidade, porque ele é o perfeito puro. Logo, quando, de modo, vamos dizer, predisponente, ele tira da sua emergência divinatória no lado eterno e temporalmente, de modo movimentativo, mutável, cria tudo, cria com essa perspectiva ontológica da finitude. Então tudo que é finito é relativo. Tudo que é finito é limitado. Logo, tudo que é finito é sim imperfeito. Então, Platão estava corretíssimo quando ele trabalhou o mundo das sombras. Platão estava corretíssimo quando ele disse que isso aqui é uma imitação. E de fato isso é verdade. É uma imitação. Só é você observar e entender o mundo ideal colocando o ato puro e sua nous. É isso. Tudo que você observar, tudo que você ver, tudo que te espantar, que te espantar, tudo isso, tudo, é finito, é limitacional, é relativo, logo, é imperfeito. Portanto, eis a sentença. O mundo sensível é cronotopicamente imperfeito. Isso é ontologicamente comprovável. Então, mostrei e demonstrei, a partir da relação criatura-criador, que Platão estava corretíssimo. Corretíssimo. Então, não julgue Platão. E não caia na parrela de achar que isso contradiz a doutrina cristã. Não